Bem, se você me pergunta para quem Marcos ele escreveu o Evangelho, bem, o consenso geral entre os estudiosos é que Marcos ele foi escrito de Roma para os cristãos que viviam ali em Roma. Segundo o escritor, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo de todos aqueles ensinos de Pedro. As evidências podem ser destacadas, por exemplo, em primeiro lugar, porque Marcos, ele enfatiza mais as obras de Cristo do que os seus ensinos. Um escritor de nome Wiersbe, ele diz que o fato de Marcos ter sido escrito com os romanos em mente ajuda-nos a entender o seu estilo e a sua abordagem. A ênfase, por exemplo, neste evangelho é sobre atividade. Os romanos estavam mais interessados em ação que em palavras, e por isso Marcos ele descreve mais os milagres de Cristo que os seus ensinos. Marcos também ele descreve 18 milagres e apenas 4 parábolas. O termo, por exemplo, que liga como elo os acontecimentos é a palavra imediatamente. Jesus está sempre se movimentando e neste movimento, onde Jesus está de um lado ao outro, de uma ação a outra, ele está curando os cegos, limpando os leprosos, erguendo os paralíticos, libertando os possessos e, por que não, acalmando tempestades. Sim, levantando inclusive dos mortos. Um outro escritor, nesta mesma linha de pensamento, afirma que Marcos é mais um evangelho em ação do que de ensino. E as coisas acontecem logo ou imediatamente. Uma das expressões favoritas, inclusive de Marcos. Marcos só tem 2 discursos. Um é sobre as parábolas do reino, em Marcos capítulo 4, versículo do 1 ao 33. E o outro é escatológico, a partir do capítulo 13, dos seus versículos do 1 ao 37. Há muitos milagres, mas combinados com sumários de cura, essas unidades compreendem 1/3 do Evangelho e quase metade dos primeiros 10 capítulos. Em segundo lugar, Marcos, ele apresenta Jesus como servo, até porque, por esta causa, o Evangelho de Marcos, ele não se inicia com genealogia. Os romanos, eles não estavam interessados em genealogia, mas em ação. E um servo não tem genealogia. Jesus apresenta-se como aquele que veio para servir e não para ser servido. Leia Marcos capítulo 10, versículo 45. Em terceiro lugar, Marcos, ele se detém em explicar os termos judaicos aos seus leitores. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou a filha de Jairo, ele tomou-a pela mão e ele lhe disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Bem, em quarto lugar, Marcos, ele preocupou-se em explicar os costumes judaicos. Em várias ocasiões, ele explica os costumes judaicos para os seus leitores, como no capítulo 7, versículos 3 e 4, no capítulo 7, no seu versículo 11, e no capítulo 14, no seu versículo de número 12. Em quinto lugar, Marcos, ele usou várias palavras latinas. Isso pode ser constatado observando, inclusive, alguns textos, como capítulo 5, versículo 9, capítulo 12, versículo 15, capítulo, inclusive, o 15 e os seus versículos 16 e 39, cabe ressaltar o versículo 42 de Marcos, também capítulo de número 12.
E em sexto lugar, e terminando sexto e sétimo, Marcos foi o especialista